Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades de entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, se vontade de viver é fundamental. Busque ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e busca o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção do suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, para a prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes em cada ano, ainda existe uma impressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa da morte entre jovens com idade entre 15 a 29 anos. Todos os pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação de causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes do suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema.
Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens, com idades entre 15 a 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Municipal da Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado. E o primeiro passo aos acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio pode ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de se fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre a prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa com todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado e o primeiro passo. Os acompanhantes médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. Uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa da morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorada o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sempre vontade de viver é fundamental. Buscar ajuda é o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio. E buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com
intuito de informar pessoas sobre suicídio. Uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é uma segunda principal caso de morte entre jovens com idade entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos de 30 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção de Suicídio estimula a divulgação da causa que todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o maior rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e busca auxílios adequados. É o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamentos. A grande maioria de mortes por suicídio pode ter evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre a prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão, mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano. Ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com suas idades entre 15 anos e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado e o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídio podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que conhece possui pensamentos suicidas,
peça ajuda. Setembro Amarelo, a importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. Uma pátria normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes e cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa da morte entre jovens com idade entre 15 a 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Preservação do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo, a importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades de entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o município no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui um pensamento suicida, peça ajuda. Setembro Amarelo, a importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo no dia 10 de setembro, data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado e o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas
O diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre a prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens, com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo. No dia 10 de setembro, a data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, sem vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo. Os acompanhamentos médicos e psicológicos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maioria das mortes por suicídios podem ser evitadas e diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você ou alguém que conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda. Setembro Amarelo. A importância de falar sobre prevenção de suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha criada com a intuição de informar as pessoas sobre o suicídio, uma prática normalmente motivada pela depressão. Mesmo com tantos casos notórios crescente a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. A Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo o mundo. No dia 10 de setembro, da data na qual é comemorado o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Se você está deprimido ou angustiado, se vontade de viver, é fundamental buscar ajuda o mais rápido possível. Existem alternativas ao suicídio e buscar o auxílio adequado é o primeiro passo aos acompanhamentos médicos e psicólogos são as maneiras mais eficazes de tratamento. A grande maior das mortes por suicídio podem
ser evitadas e o diálogo sobre o assunto é o melhor jeito de fazer isso. Se você outro alguém que você conhece possui pensamentos suicidas, peça ajuda.